Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos quase encerrando o nosso ano letivo. Durante esse ano, nós tratamos diversos assuntos importantes da história da filosofia e sempre com um enfoque muito específico, justamente para a gente poder aprofundar esses assuntos. Mas agora chegando ao final do ano, eu acho que seria interessante a gente abordar os períodos históricos da filosofia, porque olhando assim com um certo distanciamento, a gente consegue ter um olhar mais geral, mais abrangente, mais amplo sobre a história da filosofia e entender assim de maneira sistêmica quais eram as inspirações, as preocupações, os temas mais importantes, mais candentes em cada momento histórico. Então estou dedicando essa aula já chegando ao final do ano letivo, para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Eu acho que também é válido e também serve para a gente aprofundar a nossa compreensão da filosofia. A gente divide os períodos da história da filosofia assim: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. A filosofia antiga é quando tudo começou. A filosofia tem início lá no século VI a.C., com Tales de Mileto, que é um filósofo que viveu na região da Jônia, e a filosofia surge como uma superação do mito. A explicação mitológica era uma explicação simbólica que respondia a uma necessidade humana, né, de conhecer a origem das coisas. O mito fornecia teogonias, cosmogonias. O mito falava sobre a origem dos deuses, a origem do mundo, sobre também a origem da sociedade e dos valores da sociedade. Então o mito também cumpria essa função sociológica. Só que em determinado momento surge a necessidade de racionalizar o mito. E então vem a filosofia. A primeira pergunta que a filosofia procura responder é: qual é a origem do mundo? Ou seja, a filosofia, logo na sua origem, no seu contexto de nascimento, é uma grande questão cosmológica. Descobrir a arqué, em grego, né? A origem de todas as coisas. E o Tales de Mileto tem uma proposta bem interessante, bem exótica para a gente hoje. Ele diz que a água era a origem de tudo. E aí a gente tem vários filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, que tinham principalmente essa finalidade, né, de descobrir qual era a origem do mundo. Então Tales de Mileto disse que era a água, Anaxímenes disse que era o ar, Heráclito disse que era o fogo, Pitágoras disse que eram os números, né? E assim se desenvolve a filosofia pré-socrática. Até que vem Sócrates, e aí com Sócrates a gente tem, ainda na filosofia antiga, uma virada humanística. A filosofia, em vez de se concentrar somente sobre aqueles temas cosmológicos, investigar a origem do universo, ela passa também a se questionar sobre os temas humanos. O que é o amor, o que é a amizade, o que é a justiça. E aí Sócrates tem toda aquela batalha com os sofistas sobre a questão da verdade, né? Se os nossos discursos podem refletir a verdade ou se os nossos discursos são só palavras vazias, são simplesmente discursos estéticos com a finalidade de agradar a massa, de arregimentar o maior número de espectadores, de ouvintes. Ou se o discurso humano, a palavra humana é capaz de atingir a verdade. Esse é o grande motivo do embate entre Sócrates e os sofistas. Sócrates é condenado à morte, a beber veneno de cicuta, deixa um grande discípulo que é Platão. Platão tem lá aquela ideia do mundo das ideias, né? Aquela ideia bastante interessante. Depois Platão tem um outro discípulo muito importante, que é Aristóteles. E Aristóteles
consegue sistematizar a filosofia. Aristóteles é um filósofo, um homem assim enciclopedista, um homem que se interessava por tudo. Ele consegue falar sobre física, consegue falar sobre matemática, sobre metafísica, sobre ética. Então há vários elementos interessantes em Aristóteles. Aristóteles desenvolve a lógica no órgão, né? Então aí a gente tem também a grande contribuição de Aristóteles para a lógica, para a correção do raciocínio. Depois de Aristóteles, nós temos aquele período, ainda na filosofia antiga, chamado período helênico, período das escolas helênicas. Então tem lá o cinismo, tem o ceticismo, tem o epicurismo, a questão do prazer, tem o estoicismo, a questão da apatia, fugir das paixões, né, para os estoicos. É o período ali do Império Macedônico, também do Império Romano. O estoicismo, por exemplo, foi uma filosofia muito importante no Império Romano. E aí vem um fato que também muda a história da filosofia, que reorienta a filosofia, que é o surgimento do cristianismo. Um certo Galileu chamado Jesus prega uma doutrina nova e os cristãos, os discípulos de Jesus, acabam promovendo um encontro entre a cultura judaica, a cultura monoteísta, a primeira cultura monoteísta da história, né, que cultua um único Deus, e a metafísica grega. E desse encontro surge a filosofia medieval. A filosofia medieval, ela é muito forte no primeiro milênio da era cristã, com o nome de patrística. Aí a gente tem a figura de Santo Agostinho. E depois, no segundo milênio da era cristã, São Tomás de Aquino, surgimento da escolástica. Então, a filosofia medieval, ela é, antes de tudo, uma filosofia produzida por cristãos, a tentativa de racionalizar, de sistematizar, de harmonizar a doutrina cristã com a filosofia, com os saberes filosóficos, os saberes humanos. Mas vem o humanismo renascentista, e aí há um deslocamento de eixo na filosofia, porque se a Idade Média foi um período marcado pelo teocentrismo, Deus no centro, a Idade Moderna, que é inaugurada ali pelo Renascimento, ela é marcada pelo antropocentrismo, o homem no centro. E aí a gente tem também a Revolução Científica, a gente tem as grandes navegações, a descoberta da América, das Américas, né, do Novo Mundo, e todos os problemas filosóficos que isso traz, o choque de culturas, isso é muito interessante também. A gente tem a Reforma Protestante, que acaba dividindo a cristandade, enfraquecendo, portanto, né, acaba enfraquecendo a cristandade. A secularização do pensamento político, filósofos que já pensam a política sem referência aos valores cristãos, como Maquiavel, como Thomas Hobbes, e aí a filosofia política ganha uma certa autonomia, né, em relação à religião. A Revolução Científica, a ciência vai pouco a pouco se separando também da religião. Tem lá o grande problema com Galileu Galilei, aquelas questões, a superação do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico, Newton e a gravidade, enfim. Então a Idade Moderna, quando a gente passa da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem aí um novo mundo, uma nova forma de pensar, novas tendências. A igreja vai perdendo pouco a pouco o seu poder e também o seu monopólio sobre a cultura. E aí na Idade Moderna tem o fenômeno do absolutismo, depois o fenômeno do iluminismo, que é uma reação ao absolutismo. Como a filosofia moderna valoriza muito a ciência, o pensamento científico, a gente tem também durante esse período da filosofia moderna aquela discussão que é sobre os racionalistas e os empiristas, que é uma discussão sobre a origem do conhecimento. Então, se a filosofia moderna valoriza tanto o conhecimento humano, ela precisa se aprofundar nesse conhecimento, perscrutar, esquadrinhar as suas raízes, a sua origem, explicar o conhecimento humano. Então, também durante a filosofia moderna, a gente tem uma grande elaboração de uma teoria do conhecimento, e aí tem todo o debate entre racionalistas e empiristas.
enfim, e depois quando a gente passa da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, aí é a crise da razão. A filosofia moderna era um grande projeto de estabelecer assim, um sistema filosófico que explicasse todas as coisas. Já a filosofia contemporânea meio que desiste disso. A filosofia contemporânea tem uma tendência a ser relativista, a valorizar as diferenças. Outra coisa que acaba caindo com a filosofia, com o surgimento da filosofia contemporânea, é aquele mito do progresso contínuo que alimentou a filosofia moderna, né, o iluminismo, o positivismo, que acreditavam no progresso contínuo da ciência, do conhecimento, aquele grande otimismo próprio da filosofia moderna, principalmente do século XVIII, chamado século das luzes. Quando a gente chega no século XX com a filosofia contemporânea, aquele otimismo dá lugar a um pessimismo. A gente tem, assim, no século XX, algumas catástrofes, a gente tem morticínios, a gente tem genocídios, campos de concentração, 2 grandes guerras mundiais, e tem uma filosofia de tom pessimista, uma filosofia que tem, assim, na angústia, uma de suas matérias-primas, que é o existencialismo, filosofia típica do século XX, enfim. Então, na transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, a gente tem justamente a crise da razão. E exatamente nesse período que nós estamos, né? Um período assim que é chamado de pós-verdade, de crise da verdade, um período de profundo relativismo. A gente está mais ou menos nesse momento da história. Então é interessante a gente ter esse olhar abrangente, né, sobre os períodos da história da filosofia. Desde o seu surgimento, superação do mito, filosofia antiga, pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, helenismo, escolas helênicas, depois filosofia medieval, a influência do cristianismo sobre a cultura, aí a gente tem a patrística, a escolástica, daí vem a filosofia moderna, revolução científica, humanismo renascentista, as grandes navegações, depois vem o iluminismo, o ápice do cientificismo, o positivismo, o mito do progresso contínuo e depois a crise da razão, o pessimismo, a angústia e o relativismo, que são típicos da filosofia contemporânea. Eu acho bom a gente ter esse olhar abrangente sobre a história da filosofia, porque assim a gente consegue compreender bem qual era a tônica de cada momento histórico, né, da filosofia. Tá bom, galera? Então essa aula era mais para a gente fazer esse apanhado geral. Eu acho que é importante, chegando ao final do ano letivo, a gente ter essa visão mais dilatada, mais abrangente. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.